Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre geometria molecular e teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Vamos lá? Então, vamos relembrar o que é geometria. Então, a geometria é uma das três grandes áreas da matemática. É a ciência matemática que estuda as medidas e as propriedades das figuras sobre um plano ou espaço. E o termo geometria tem origem do grego e significa geo, terra, e metria, medida. Inicialmente, a geometria foi utilizada para medir extensões. E aqui a gente tem uma imagem do Euclides, que é o grande matemático da geometria. E a geometria molecular é o que, então? A geometria molecular, ela descreve o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele. Podem assumir várias formas geométricas dependendo dos átomos que a compõem. Então, a geometria molecular, ela está presente nos compostos covalentes ou moleculares e ela vai mostrar as figuras geométricas que esses compostos assumem. E essas figuras geométricas, elas vêm através da teoria de repulsão dos pares eletrônicos VSEPR, VESPER, que vem da sigla em inglês, das iniciais do termo Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. Então, os pares de elétrons tendem a se afastar o máximo possível uns dos outros, com a finalidade de tornar a nuvem eletrônica formada mais estável possível. Assim, acabam formando moléculas na forma de figuras geométricas, ou seja, adquirem geometria molecular. Lembrando que quando a gente fala de compostos moleculares, estamos falando do compartilhamento de pares de elétrons, certo? E o objetivo de formar uma substância, independente do tipo da ligação, é sempre buscar a estabilidade. Como estamos falando dos elétrons compartilhados, e aí cargas de sinais iguais, elas tendem a se repelir, e os elétrons são cargas negativas, eles tendem a se organizar de tal forma que fiquem o mais longe possível um do outro. E por causa disso, eles assumem figuras geométricas, tentando se afastar aí o máximo possível uns dos outros. O modelo da nuvem eletrônica foi desenvolvido no ano de 1916 por Erwin Schrödinger, com base no modelo atômico de Bohr. O modelo do Schrödinger diz que os elétrons possuem uma probabilidade maior de serem encontrados, denominada nuvem, pois não podemos dizer com certeza onde realmente o elétron está. Para esse modelo, o termo eletrosfera é substituído por nuvem eletrônica. E aí a geometria molecular, que foi estudada pelos dois cientistas na década de 1950, tem os seus arranjos espaciais, compõem as moléculas, figuras geométricas que são classificadas da seguinte forma. Então temos linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Então a geometria molecular acontece quando a gente tem 2 ou 3 átomos, assim a gente tem as possibilidades. Molécula formada por 2 átomos, como por exemplo o O2, e a molécula formada por 3 átomos, sendo que o átomo central não apresenta par de elétrons livres. Então, se o átomo central não tiver elétrons livres, ele vai ter uma geometria linear. Já a geometria angular é o tipo de geometria que tem 3 átomos, mas o átomo central apresenta elétrons livres. Então, é o átomo central que tem elétrons livres. E esses elétrons livres aqui fazem com que o que poderia ser linear acabe ficando angular, para que tenha um maior afastamento. A geometria trigonal plana acontece, então, quando tem 4 átomos e o átomo central não tem par de elétrons livres. A piramidal acontece com 4 átomos, mas o átomo central tem elétrons livres. E aí, novamente, esses elétrons livres acabam fazendo com que o ângulo mude e aí temos piramidal a geometria. E a geometria tetraédrica acontece quando a gente tem 4 átomos, no entanto, o átomo central não tem par de elétrons livres. E aí a gente vai ter um átomo ali para cima e tetraédrica é o nome da geometria. Nesse vídeo, nós falamos sobre geometria molecular. Espero que vocês tenham gostado e até breve!